Quando chegou meio-dia, tudo ficou escuro. Por que será? Está escrito aqui: a escuridão tomou conta de tudo. Ao meio-dia começou a escurecer, e toda a terra ficou 3 horas na escuridão. A Bíblia fala de escuridão, de trevas, como um pecado. Você pode ver que à noite é que acontecem as piores coisas. À noite é que aquela pessoa se embriaga. À noite, aquela tosse que incomodou durante o dia, à noite parece que, não é? Vem a tosse, vem a febre. Sempre à noite é complicado. E no momento que Jesus estava na cruz, ficou tudo escuro. O que significa isso? A própria criação de Deus, a própria natureza, se envolveu numa escuridão total. Naquele momento, Jesus estava tomando sobre ele todos os erros da humanidade, todos os pecados, tudo aquilo que o homem fez de errado, desde o começo até o final, foi colocado sobre Jesus. Ninguém pode perguntar ou pode afirmar: ah, mas isso não é justo. Não é justo. Mas o justo Jesus tomou o meu lugar, o teu lugar, ali na cruz. A justiça de Deus foi feita. O pecado, ele traz escuridão para a nossa alma, traz escuridão para a nossa vida. Aqueles que não conseguem olhar para Jesus na cruz e não entender e não acreditar que Jesus, naquele momento, ele pagou a minha culpa. Isso é maravilhoso. Jesus, sendo justo, tomou o lugar do injusto. A outra coisa que nós vemos acontecendo ali na cruz foi um grito. Olha, Jesus, ele gritou assim, às 3 horas da tarde, bem alto ele gritou: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ele está falando aqui na língua do povo daquela época. O que significa isso? Por que Jesus deu esse grito? Um grito de desespero. Neste momento, pela primeira vez e pela única vez, Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo, que é um só Deus, se separou. Por quê? Porque Deus não habita onde há pecado. Jesus tomou o pecado sobre ele. E aí o Pai, então, se separou dele. E por isso que ele grita: Eloi, Eloi, lema sabachthani. O que significa isso? Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus está sozinho. Jesus perde agora a comunhão com o Pai e com o Filho. Deus volta as costas para o Filho, porque naquele momento Jesus está pagando pela nossa dívida, pelo nosso pecado. Você pode imaginar a dor que Jesus sentiu? No livro de Isaías, um profeta lá do Antigo Testamento, fala desse momento que Jesus também tomou sobre si todas as nossas enfermidades. Nós não conseguimos entender isso. Só de nós, esse pequeno grupo aqui, quantas enfermidades, quantas dores de cabeça, quantos problemas nós já tivemos na história da nossa vida.
Agora, de toda a humanidade, desde o começo até o final da criação, Jesus tomou todas as nossas enfermidades. Quer aprender uma chave espiritual? Quando você estiver com algum problema, lembra disso. Fala para Deus: Deus, está escrito que Jesus na cruz tomou todas as minhas dores, todas as minhas chagas, todos os meus pecados, todas as minhas enfermidades. Então eu não preciso estar passando por isso. E Deus, Ele cura. Então nós vemos a primeira coisa, uma escuridão total. A segunda coisa, o grito de Jesus. A terceira coisa que nós vemos acontecendo é a cortina. Deixa eu explicar. Lá em Israel tinha o templo. O templo era separado em 3 partes. A primeira parte, chamada de átrio, é onde todo judeu podia entrar. A segunda parte, chamada de lugar santo, ali só podia entrar quem fosse rabino, quem fosse sacerdote. E havia um outro lugar separado por uma cortina grossa, cerca de 12 centímetros. Aquele lugar chamava-se Santo dos Santos, ou Lugar Santíssimo. Nesse lugar havia uma arca, e nessa arca estava 3 coisas. Havia uma vara de Araão, havia um maná, aquele maná que Deus derramou no deserto, aquele maná que serviu de alimento. E ali também haviam as 2 tábuas que Deus tinha dado para Moisés, onde se encontravam os 10 mandamentos. E ali nesse lugar santo, ninguém podia entrar, somente o sumo sacerdote, o maioral dos sacerdotes, uma vez por ano. Ele não podia entrar lá a qualquer momento. Ele entrava ali uma vez por ano e ele levava sangue do cordeiro que tinha sido morto na Páscoa. O sangue de um cordeiro sem nenhum defeito. O sacerdote entrava no Santo dos Santos, passava por essa grossa cortina e ali jogava o sangue do cordeiro. Para quê? Para aplacar a ira de Deus. Quando nós olhamos o mundo de hoje, quanta bagunça, quantas coisas erradas, quanto pecado, quanta injustiça. Por isso que havia necessidade do sangue do cordeiro ser derramado ali, uma vez por ano. Quando Jesus está na cruz e morre, essa cortina que fazia separação, ela foi rasgada. Olha o que diz aqui: então a cortina do templo rasgou em 2 pedaços, de cima para baixo. Você sabe por que de cima para baixo? Porque não fomos nós, homens, que rasgamos, daí seria de baixo para cima. Foi Deus, o próprio Deus, que quando Jesus derrama o sangue dele lá na cruz do Calvário, essa cortina que separava, nós não podíamos ter comunhão com Deus, essa cortina foi rasgada. Agora, diz ali em Hebreus, outra carta ali, no Novo Testamento, agora não tem mais separação. Agora Deus nos convida a ter comunhão com Ele. Agora eu posso falar com Ele, eu posso chamá-lo de Pai. Não foi assim que Jesus nos ensinou a orar? Pai nosso, Pai nosso que estás nos céus. Agora eu tenho acesso, antes não podia, por quê? Por causa da condenação, por causa do pecado. Então essa cortina, esse véu, foi rasgado de cima até embaixo.
E agora nós vamos no último acontecimento ali, na morte de Jesus. Confissão. Escute bem o que está escrito. Quando houve essa escuridão, quando o véu foi rasgado, um oficial do exército romano, estava ali o exército romano, que estava em frente da cruz. Então imagina, esse oficial do exército em frente da cruz, vendo Jesus morrer daquele modo, ele disse. Então é uma pessoa que viu, não é uma pessoa que ouviu falar, é uma testemunha ocular. Ele viu, e sabe o que ele disse? De fato, este homem era o Filho de Deus. Um romano, alguém que não acreditava no Deus dos judeus, alguém que a Bíblia nem cita, a gente nem sabe se ele era religioso, se ele acreditava em Deus, mas quando ele viu os acontecimentos, ele chegou à conclusão: verdadeiramente, esse que está na cruz é o Filho de Deus. Nós vemos então a escuridão. Muitas pessoas continuam na escuridão. Quando a gente vai falar de Jesus, as pessoas pensam na sua igreja, na sua denominação, na sua religião, e muitas pessoas não dão oportunidade para Deus trazer a revelação e vivem numa escuridão. Também nós vimos o grito de Jesus, mas depois disso, o Senhor volta a ter completa comunhão com Deus, porque ele não ficou na morte. Ao terceiro dia, sabe o que aconteceu? Jesus ressuscitou, ou seja, ele voltou a viver. Muitas pessoas falam assim: ninguém sabe o que vem depois da morte, porque ninguém que morreu voltou para contar. Jesus morreu e venceu a morte. Ele ressuscitou. Ele venceu o maior de todos os nossos inimigos, a morte. Por isso que nós acreditamos que a vida não termina aqui. Aqui é uma passagem. Depois vem uma vida para toda a eternidade. Então nós vemos que a cortina foi aberta e vemos um oficial do exército fazendo uma confissão: Jesus é o Filho de Deus. Você já fez essa confissão com a tua boca? O que nós aprendemos? Vamos concluir. Primeiro, Jesus sofreu por mim. Jesus sofreu por você. Ele não precisava passar por aquilo, ele nunca pecou. Ele é Deus, ele é Filho de Deus. Ele passou tudo isso no meu lugar. Você acredita nisso? Se você acredita, eu quero pedir para você, lá do fundo do seu coração, você repetir comigo assim: Jesus sofreu por mim. Isso. Ele rasgou o véu, ou seja, ele, Jesus, rasgou o véu da separação. Repita comigo falando assim: Jesus rasgou o véu. Agora Jesus convida você para entrar nesse lugar. Porque é verdade, mas tem muitas pessoas que falam: tá bom, eu acredito, mas eu vou ficar do lado de fora. Eu acredito, mas não quero comunhão com Deus. Eu acredito, mas vou continuar com a minha vida do jeito que está. Eu acredito, mas eu sou o dono da minha vida. Eu faço aquilo que eu quiser. Quantas pessoas fazem isso? Será que você quer entrar, desfrutar dessa comunhão com Deus? A qualquer momento. Nessa época de Jesus, uma vez por ano a pessoa entrava lá. Hoje, a qualquer momento, aqui eu posso falar com Deus. Lá no meu quarto eu posso falar com Deus. Todos os momentos da minha vida.
porque Ele é um Deus Emanuel, que significa Deus presente. Talvez alguém aqui esteja vivendo em dias de escuridão, dias de medo, dias de terror lá na alma. Ai, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com a minha família? Como é que vai ser o dia de amanhã? Eu não sei, e a pessoa fica perturbada. Vamos permitir que Jesus traga essa luz para dentro de nós. Ele disse: eu sou a luz. Ele é luz. Quantas pessoas guardam lá dentro do coração, não é? Repartições, não, aqui ninguém mexe. Vai falar de um assunto, não, aqui eu não quero que ninguém mexa, aqui eu não quero falar. Quando lembra da história, passado muitas vezes, ai que tristeza, lembra de um amigo que fez alguma coisa, lembra de um familiar, lembra de uma situação, está tudo nebuloso, está tudo escuro. Vamos permitir, vamos convidar Jesus, entra na minha vida, entra na minha vida. Romanos diz assim, capítulo 10, verso 9, se é uma condição, se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e crer no coração, será salvo. Então, se está escrito isso, eu penso assim, se eu ainda não abri a minha boca, se eu ainda não confessei Jesus como meu Senhor, meu dono, se eu ainda não criei no meu coração, eu não sou salvo. E essa é a pior notícia que existe para um ser humano. Não é a morte, mas é morrer sem Jesus. É morrer na escuridão. É morrer no engano. É morrer na mentira. Depois vão se arrepender daí. Não se arrepender. Lá em cima. O que é Para voltar. arrependimento? Arrependimento é uma palavra do grego que significa metanoia. É uma mudança da mente. Não é uma mudança de igreja. Não é uma mudança de religião. É uma mudança que só Deus, pelo Espírito Santo, pode fazer aqui, ó, na nossa mente. Você já confessou Jesus com a tua boca? Você já creu lá no seu coração, ao ouvir essa história de como foi a morte de Jesus? Você acredita? Muitas pessoas falam, não acredito. Você acredita? Você gostaria de falar com a tua boca, eu acredito, se confessares com a tua boca e crer com o teu coração. Eu vou fazer uma oração agora, uma oração de entrega. O que significa? É falar para Deus, Deus, eu acredito em Jesus. Eu acredito que lá na cruz Ele morreu no meu lugar. Eu acredito que Ele morreu pelos meus pecados. E eu quero entregar a minha vida para Ele. Quero convidar você a baixar um pouco a tua cabeça e abrir o teu coração.